Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aqui, não tenho pra onde darle. Fala turma, bom dia! Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem. E hoje, nessa paisagem maravilhosa que não é ponto turístico, galera, apesar de ter essas plaquinhas aqui típicas, né, padrão de ponto turístico, a gente não tá num ponto turístico, a gente tá num mirante próximo da cidade que a gente vai visitar hoje, que se chama Estrela do Oeste, interiorzaço de São Paulo. E a gente está aqui de volta, né, com a nossa fiel companheira, né, a protagonista do canal, uma Harley 1200 Roadster, modelo Sportster, né, que saiu de linha, pelo menos nesse visual clássico aqui. A gente tem agora a nova Sportster, mas ela é totalmente repaginada, remodelada, tem um motor diferente, mas no padrão clássico mesmo, essa daqui é uma das últimas, galera. Quem ainda não se inscreveu no canal, pessoal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, para vocês verem, né, mais viagens, mais rolês como esse. E são rolês totalmente despretensiosos, tá, galera? Quando eu saio de casa, eu tenho o mínimo de planejamento possível para que a gente seja surpreendido, né? Claro, tento trazer surpresas positivas, pode ser que dê ou não dê certo, mas a ideia é a gente sempre ser surpreendido positivamente. Então eu evito ficar criando roteiros elaboradíssimos para a gente ter aqui o máximo de espontaneidade possível. E para mostrar também que é possível, que todo mundo que tem uma motinha, que tem um carro, que tenha, sei lá, uma motoneta, enfim, pode num final de semana sair de manhãzinha de casa, né, umas 6h30, 7 horas, 7h30 da manhã, e voltar para casa antes do almoço, galera. E com certeza isso vai fazer a semana de vocês, a próxima, né, ser muito melhor do que se vocês estivessem em casa, dormindo até mais tarde, assistindo série, fazendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Beleza? Então se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo e vamos continuar aqui que tem bastante coisa para fazer hoje. Vamos embora, valeu! Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já deve ter percebido que eu curto bastante usinas, né? E aqui no interior de São Paulo é o que mais tem, né? Aqui pro interior que eu digo, o oeste, né? Indo pro oeste, noroeste, enfim. Todo esse verde aqui que vocês veem são canas de açúcar. E obviamente isso precisa ser transformado, né? Em etanol, em açúcar. E essas transformações são feitas em usinas assim como essa, né? Então eu gosto de ver essa transformação. Eu sei que polui, eu sei que isso acaba com o meio ambiente, sei de tudo isso, tá, galera? Se existisse alguma outra maneira de nós continuarmos evoluindo ali no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da nossa sociedade, obviamente eu optaria por algo mais limpo, né? Mas a gente dá passos, infelizmente, curtos, né? Para poder chegar nesse nível. E até lá a gente tem que poluir, né? Não que a gente tenha que poluir, é o que é, né? Atualmente, né? A gente como ser humano, a gente tem que fazer o mínimo possível ali, né? Para reduzir isso, né? Reduzir a nossa parte, seja numa reciclagem de lixo, seja num consumo desnecessário ali que a gente acaba evitando, né, um consumo supérfluo. Mas, cara, no curto prazo não tem como evitar isso, cara. Então, tirando toda essa avaliação moral, né, que pode existir, eu gosto de ver máquinas e transformações de matérias-primas em materiais finais, enfim. Eu acho tudo isso muito bonito, né, a transformação. E se eu não me engano, aquela fumaça que está saindo ali
ela é vapor d'água. Não deve ser uma fumaça tão poluente, né? Porque ela é bem branquinha e ela logo se dissipa, né? Então me parece ser vapor de água. Não sei, tô chutando, tá? Pela aparência da fumaça. Essa usina, ela tá pertinho aqui de Fernandópolis, que é uma cidade ali ao lado de Ouroeste. Estrela do Oeste, na verdade, que é para onde nós vamos, né? Olha isso. Dei uma paradinha aqui para ver o movimento. E uma coisa engraçada, galera, é que apesar de ser uma indústria que tem uma tecnologia, né, produtiva ali, né, por trás, ela é relativamente rudimentar aqui nos bastidores, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse pátio onde que os caminhões canavieiros estacionam, né? Agora não sei se é da própria usina ou não. Parece que sim, né? Mas é no chão de terra, cara. Você acredita que esse pátio aqui ele não poderia ser de asfalto, de concreto? Né? Então, olhando o bastidores assim das coisas, parece ser tudo muito rudimentar, né? Ou seja, ele está otimizado, né? Ele está trabalhado para uma eficiência mesmo, para gerar valor naquele produto que eles estão transformando, né? Uma coisa que eu não sei, e quem souber escreva aqui nos comentários, toda usina que eu vejo tem montes de areia, né? Assim como esse do lado, na frente, no terreno, enfim. Agora eu queria entender se isso é algum tipo de subproduto aqui na transformação do etanol, enfim. Não sei, queria saber. Bom, vamos nessa. Ah, uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, galera. Pra quem estiver pensando em comprar uma Harley, e isso foi uma coisa que só caiu a ficha pra mim depois que eu comprei. É um crônico que eu li em várias avaliações falando que o marcador, né, o odômetro da moto, né, o painel da moto, ele sempre condensa, né, a umidade. E eu sempre, antes de comprar a moto, eu pensava, sei lá, deve ser um crônico meio avulso, né, não vai acontecer comigo. E tá aqui, galera, né, tem uma condensação aqui, né, que no começo, cara, eu ficava meio que puto, né, eu falei, putz, que merda, cara. Apesar de eu saber, né, que esse era um crônico, eu vi em avaliações, eu imaginava que não ia acontecer comigo, né. Aí quando eu percebi que não, o buraco é mais embaixo, aconteceu, fiquei meio puto, mas hoje eu já considero como uma característica da moto, nada que desabone, né, inclusive é um charme, né, que eu considero aqui. Em dias, né, que tem transições assim de temperatura, manhãs que estão mais frias, hoje está relativamente frio, está ventando, mas o sol está saindo, então acaba, né, gerando uma certa umidade que acaba condensando, mas depois ela sai e fica zero bala aqui de novo, galera. Beleza? Só um comentário que eu queria trazer aqui para vocês, para quem estiver pensando em comprar, né? Se a moto de vocês ali forem ainda naqueles painéis analógicos, né? Assim como esse, muito provavelmente vai ter condensação, claro. Aqueles painéis digitais, TFT, nada disso vai acontecer. Beleza? Vamos embora. Vou botar a bichinha para berrar aqui. 쉽지 않아도
Confesso que eu não queria pegar estrada de terra hoje, porque ontem choveu muito aqui na região de São José do Rio Preto, cara. Mas eu vi um lugar aqui tão próximo da rodovia, né, 2 quilômetros de distância, que parece que é um mirante. Então, cara, eu quero ver para crer, porque aqui é tudo muito plano, né? Então, que tipo de mirante será que é? E para chegar lá, a gente tem que pegar essa estradinha de 2 quilômetros de terra. Cara, se a estradinha ela continuar assim até o final, tá safe, tá tranquilíssimo. Não tá levantando tanto pó e também não tá encharcado, então tá tranquilo. Falta 1,9 quilômetros. Vamos lá. Olha onde tem uma composição de trem. Aqui tá um pouquinho mais feio, mas dá pra ir ainda. Ah, aqui a placa, Mirante Paredão. Vamos lá. Normalmente essas estradinhas que tem mata fechada não pega sol direto, e quando chove acaba demorando mais pra água evaporar, né? Então costuma ter poças, enfim. Mas aqui a gente tá subindo, então vai dar tudo certo. Falta 150 metros. Acho que chegamos. Caraca, galera, não tem ninguém aqui. Olha que legal, galera. Cara, é a perder de vista, hein? Chutaria o que? Uns 50 quilômetros pra frente. Aqui embaixo a gente tem a via férrea passando. E esse mirante tem um nome de Mirante do Paredão, porque ele tem uma estrutura de pedra segurando essa parte aqui de terra para não, né, desmoronar lá para baixo, né? Então, quando a prefeitura fez isso, ela aproveitou, né, para fomentar o turismo aqui da cidade. Ela aproveitou e fez esse mirante, fez essa estrutura de madeira, colocou essas plaquinhas aqui, que é bem típico, né, de pontos turísticos.
Meridiano, passamos por ele. Londres, nunca fui. Estrela do Oeste, estamos indo. Votuporanga, passamos por ele. Salvador, já fui. Roma, nunca fui. Jales, vamos chegar lá daqui a pouco. Tóquio, nossa senhora, 18 mil quilômetros. Nunca fui, não sei se eu vou algum dia. Talvez sim. Rio de Janeiro, já fui. São Paulo, vim de lá. Buenos Aires, nunca fui, mas tenho vontade de ir porque tá barato ainda. Cidade do Cabo, nunca fui. Nova York, mês que vem a gente tá lá, vai ter vídeo aqui no canal. E só. Cara, que legal. Será que as direções estão corretas? Deve estar, né? Então norte é pra lá. Interessante. Vamos ver o que tem aqui. Galera, esses balanços aqui com essas florzinhas é muito Instagram, né, cara? É muito Instagram, velho. É muito clichê de Instagram. Que a gente tá do lado de Fernandópolis. A gente acabou de passar por lá. É uma cidade até que relativamente grande, né? Estrela do Oeste é um pouquinho mais pra frente aqui. E a gente tá aqui, que é o Mirante do Paredão. São João das Duas Pontes. Já tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui nos cards também dessa cidade. A gente está a uma altitude de 524 metros em relação ao nível do mar, é mais ou menos a média, né, do estado de São Paulo. E ali tem as coordenadas. Ó, galera, para quem tem curiosidade, aqui era um lixão, olha, não sabia. Estamos no antigo lixão, que por anos recebeu o descarte de resíduos sólidos de Fernandópolis. E aqui o paredão da linha férrea. Nossa, tá um vento. Legal. Não tem ninguém, cara. 9 horas da manhã. Eu acho que aqui no pôr do sol, se o sol ele veio dali, ele deve se pôr lá. Então deve ser legal num pôr do sol aqui, hein, galera. Vou me organizar num dia que tiver aberto para conhecer o pôr do sol aqui na região. Galera, eu entrei num desvio para chegar aqui na cidade. A cidade já é aqui, ó. Estrela do Oeste, dá pra ver pelo mapa aqui. Por aqui tem um pequeno pedaço de estrada de terra, não sei porquê. E aqui tem uma outra estradinha cruzando a via férrea, né? Então a gente vai por aqui. Aqui tá tranquilo, vamos passar de boa. Cara, toda vez que eu passo assim por via férrea, eu lembro daqueles filmes que o carro, o caminhão pifa bem no meio da estrada de ferro, cara. Ah, eu fico impressionado. O primeiro que vem à cabeça é aquele filme que se chama Hancock, com Will Smith. Will Smith e aquele ator que fez a série Ozark, esqueci o nome dele. Puta de um ator, maravilhoso. E bem no comecinho ali do filme Hancock, com Will Smith, muitos não gostam, eu gosto daquele filme, eu acho legal. Ele conheceu o Hancock, né, que no filme ele é um promotor de marketing, né, ele é um diretor de marketing, enfim, de marcas, de rebranding, né. E eles se conheceram porque o carro dele parou bem no meio de uma estrada de ferro, tava vindo o trem, e o Hancock veio e salvou ele do jeito dele, né? Em vez de pegar o carro e tirar voando, né? Porque o Hancock é um super-herói. Ele não, ele pegou, jogou o carro pra cima, o carro caiu em cima de um outro carro. Uma tragédia. E em vez de deixar o trem passar, ele ficou no meio da linha do trem. O trem bateu nele e descarrilou. Loucura, né? Eu curto esses filmes de ficção, galera. Esses forçados assim também eu gosto.
eu ativo a suspensão da descrença e vambora, vamos se divertir, vamos ter entretenimento, né? E na vida acredito que é tudo uma questão de fases, né? A gente tem fases que a gente quer um filme mais reflexivo, a gente tem fases que a gente quer um filme mais porra louca. E falando em porra louca, aqui tem uma estação que parece que é uma antiga estação aqui da cidade, galera. A gente já chegou em Estrela do Oeste. Deixa eu tirar o celular daqui porque tem bastante gente. Vamos dar uma olhada. Cara, olha esse chão antiguíssimo. Aqui eram os guichês. Antiguíssimos também. Ali tá a nossa moto. E aqui a gente tem a estação. Grande, hein? Fazenda Irara. Proprietário Joaquim Cotrim. Produtor de café Sumatra, Estrela do Oeste. Interessante, né? Eu pesquisei, galera. Quando vocês veem esses bancos em praças, em lugares públicos que tem nome de pessoas ou de lojas, são homenagem a pessoas que de alguma forma contribuíram, né? Ou com a construção de um determinado empreendimento, ou com o desenvolvimento da cidade, ou com doações, enfim, né? Então cada banquinho desse tem uma homenagem. Empório São João. Enfim, se a gente pegar e ver todos, deve ter o nome de alguém importante, né? Uma empresa ou pessoa que ajudou no desenvolvimento da cidade. Aqui provavelmente era uma entrada de carga, que dá pra gente subir de moto aqui inclusive também, mas não vou subir não. Olha essa frase, reflete muito a nossa sociedade hoje, né? Egos cheios, mentes vazias. Que sabedoria, hein? O que será que tem aqui dentro? Tá lacrado ali na parte do guichê, tá lacrado aqui. Aqui a gente tem o Yin e Yang derretido. Olho de Horus, aquele ali, talvez. Tudo nosso, nada deles. Máquina e Armazém Santo André. Vambora. Chegamos em Estrela do Oeste. Cidadezinha tranquila. De acordo com o IBGE de 2020, essa cidade tem um pouco menos de 9 mil habitantes. Cidade pequena, tem algumas indústrias. Uma das maiores aqui da cidade, além de todas aquelas voltadas ali para o setor sucroalcooleiro, é um frigorífico chamado Frigo Estrela. Obrigado. Frigo Estrela. Tem em São Paulo, eu já vi linguiça, frango, proteínas, né, da Frigo Estrela em São Paulo também. Aqui no interior tem mais, provavelmente por conta da proximidade, né, geográfica. Mas é uma das principais indústrias aqui, eu acho que a gente vai passar na frente dela. Vamos dar uma voltinha para ver o que tem de legal nessa cidade.
É uma cidade que tem poucos quarteirões, galera. Pelo que eu vi aqui no mapa, não tem grandes extensões, pelo menos a parte urbana dela, né? Aqui nós temos a tradicional igrejinha central da cidade. Será que existe alguma cidade brasileira que não tenha essa tradicional igreja no centro dela? Será que é um pré-requisito de uma cidade para ela ser elevada à cidade, né? Deixar de depender de outra cidade? Ela tem que ter uma igreja, tem que ter um templo desse? Aqui a gente tem uma feira que eu nem sei se eu poderia estar passando de moto aqui. Ai, meu Deus do céu. Foi bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Tava aberto, não tinha... Não tinha nada impedindo ali de entrar. Galera, essa moto ela não é muito legal para baixas velocidades, porque se eu deixar ela ir direto só no giro do motor, olha os trancos que ela dá, tá vendo? Então eu tenho que ficar com a embreagem apertada e tenho que controlar a baixa velocidade dela na embreagem e no acelerador. E cara, é dura essa embreagem, viu? É dura. Se eu ficar um minutinho aqui, ó, com a mãozinha apertada, é um treino. E tem que ficar, senão a moto fica, ó, dando uns tranquinhos, tá vendo, ó? Ah, ali tem uma placa indicando Estrela Alimentos. Vamos lá ver esse frigorífico. Olha aí, galera, aqui tem uma boutique. Então o frigorífico deve ser aqui atrás, galera. Se a gente tem uma boutique aqui, o frigorífico deve ser aqui atrás. Tem bastante carro. E ali na frente também. Vamos ver até onde que a gente consegue ir. Nossa, quanta moto. É isso mesmo, ó. Frigorífico, indústria de embutidos, casarão. Caramba, tudo isso faz parte, galera, do frigorífico. Que legal. É praticamente uma vila inteira só pro frigorífico, né? Nossa, a moto morreu. Rapaz. Ali tem um casarão que provavelmente deve ter sido onde que começou as atividades aqui da indústria, né? Ah, eu tava de segunda, galera, por isso que não subiu. Vamos dar uma pescoçada ali. Essa casa não tá aqui à toa, galera. Essa casa é de, sei lá, é alguma coisa importante para essa indústria. Talvez é onde começou, talvez é onde que o fundador morava. Não tá com cara de ter sido um lugar de abatedouro, né? Um abatedouro de carnes. Então, deve ser onde que alguém morava. Chutaria que talvez o dono. Cara, olha esse pé de romã. Olha o tamanho dessa romã.
Nossa, eu vou levar uma pra mim. Nossa, é difícil. Olha isso. Isso daqui lembra muito final de ano, né, galera? Natal. Ah, desculpa. A moça falou que é particular. Oba! Galera, tudo aberto aqui. Qualquer dia, galera, qualquer dia eu vou levar tiro, ou eu vou ser preso, porque a moça acabou de dar uma chamada ali em mim falando que é particular. Mas, cara, por que é particular? Tudo aberto aqui, cara. Estranho, né? Pra variar, eu entrei numa contramão, galera, que eu não consigo entender. Nossa, como tá cheio o boteco aqui, galera. Nossa. Acabei de comer um pastel com caldo de cana ali na feira. Sendo muito honesto aqui pra vocês, pastelzinho nota 9,5, hein? Puta, pastel gostoso de carne com queijo. Caldo de cana 9. Eu gosto de tomar caldo de cana com limão. Aí o rapaz colocou limão, mas só que não tinha muito limão. Então vou dar 9, não vou dar 9,5 não. Obviamente não é a melhor refeição do mundo. Gordura, açúcar, mas de vez em quando é bom, né, galera? Eu acho que na vida é tudo uma questão de equilíbrio, né? E eu fui teletransportado ali pra infância, galera. Uma viagem no espaço-tempo, naquela pracinha. Pessoal comentando de quermesse. Aí tinha até uma barraquinha de raspadinha. Sabe aquelas raspadinhas? Acho que só quem tem 30 anos ou mais vai saber. Aquelas raspadinhas daqueles sucos coloridos que congela na hora. Que eles colocaram os sucos até em garrafa de Coca-Cola. Eles colocam o suco em garrafa de Coca-Cola, colocam em cima da máquina. Aí aquele suco é transformado numa raspadinha, num sorvete, né? Numa raspadinha. Suco de corante, na verdade, né? Corante com açúcar. Mas, cara, que lembrança da infância. E eu vi essas coisas coloridas e pensando nos dias de hoje, né? Hoje em dia tá tudo tão mais sem cor, né, galera? Dá pra gente tirar e ter uma noção por carros, né? Dá uma olhada, quer ver? Deixa eu colocar no neutro aqui, que é uma dificuldade. Bom, vamos dar uma olhada ali. Carro cinza, 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 preto. Cara, os únicos carros que tem alguma cor aqui é esse Del Rey, né? Cor de vinho, que é antigo e só, cara. Hoje tá tudo muito chato, né, cara? Dificilmente a gente vê carros e motos coloridas, chamativas, né? Eu acho que a sociedade tá precisando de um pouco mais de cor, sabe? Um pouco mais de alegria. Hoje tá tudo muito prático, muito eficiente, muito politicamente correto, muito tudo, cara. Bom,
Vamos abastecer, aproveitar que a gente tá aqui. É, galera, Estrela do Oeste. Mais uma cidadezinha aqui para nossa lista. A gente já passou de 30 cidades, a gente está chegando em 35, se não me falha a memória. Quem quiser ver outras viagens que eu fiz aqui, tanto com a Harley, tanto com a Honda DV, eu tenho algumas listas de playlist, né, na verdade, aqui no canal, para vocês assistirem. E quem ficou comigo aqui até o final, galera, agradeço demais. Quem ainda não se inscreveu no canal, dá uma olhada aí, se inscreva. A gente tá quase chegando nos 1000 inscritos. E se a gente chegar lá, galera, vai ser uma grande ajuda aqui pra mim, principalmente no ponto de vista financeiro e motivacional, né? Pra quem não sabe, galera, o YouTube, ele só começa a recompensar, a remunerar o criador de conteúdo quando ele ultrapassa 1000 inscritos, né? Parece pouco, galera, mas não é. Pensa, do nada, né, você vai lá e cria um canal no YouTube e trazendo conteúdos, você consegue chegar em 1000 inscritos, né? 1000 pessoas que, poxa, acharam legal o seu conteúdo. É uma baita de uma conquista. Eu não vejo a hora de chegar nesse marco. Então, vamos dar um apoio, galera. Vamos aproveitar e ajudar aqui o viajante. A curtida de vocês também ajuda demais. E óbvio, quando a gente alcançar aqui os 1000 inscritos, eu vou trazer agora vídeos para vocês, não só em São Paulo, mas eu vou também fazer outras viagens para Minas, para o Paraná. Eu vou ir um pouquinho mais longe ali para trazer uma paisagem, uma visão diferente para vocês. Beleza? Então por enquanto é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.